Meus queridos, meu nome é Helena, a irmã disse aqui, Helena da Cruz, sou consagrada celibatária da Aliança de Misericórdia. E aqui não vai ter nem disputa, né, Magno? De casado, né? Graças a Deus, muito bem casada e feliz. Eu vou pedir licença para a Lili e para a Michele, porque uma diz que tem 10 anos de missionária, a outra 7, né? Eu estava pensando ali na cadeira e Magno, eu ainda estou inflamada pela pregação delas. Eu falei, vocês quebraram o meu esquema, porque eu não consigo parar de pensar na pregação de vocês. Então eu estou ainda, não sei vocês, mas com o coração inflamado. E eu fiquei pensando quantos anos, eu comecei a contar no dedo, quantos anos eu tinha para poder apresentar aqui também, não sair do protocolo, né? E enquanto eu contava, aí cheguei no 15, que eu contei meu período de comunidade de aliança e comunidade de vida, e Deus Pai me disse o seguinte, Ele falou assim para mim, Magno, na sua cabeça carnal, humana, você tem 15 anos de aliança, mas eu, o teu Pai do céu, vejo 33 anos de aliança de misericórdia. Glória! Então, já disse a minha idade, né? Para não negar que eu estou mudando de fase. Meu irmão, minha irmã, desde que você nasceu, o legado, a aliança de misericórdia já estava impresso no teu coração. Aleluia! Então, nunca mais conte 1 ano, meio ano, 2 meses, 5, 6. É a tua idade, é o teu tempo de aliança de misericórdia, é como o Pai do céu te vê. Amém? Meu nome é Magno Adonai da Cruz. Olha, outro sinal, Helena. Eu tenho 31 anos de aliança de misericórdia, né? Graças a Deus. Também sou consagrado, caminho para o sacerdócio na aliança e sou muito feliz. E, gente, que desafio nós ficamos hoje pela manhã. Desde que mandaram uma mensagem, eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse tema? Né? O nosso tema, e quando restar somente Jesus. Aqui a Lilian trouxe os legados espirituais da aliança dos nossos fundadores. E eu e o Magno agora de manhã com vocês, vamos trabalhar um pouquinho, rezar, meditar sobre o legado espiritual, a herança espiritual que nós recebemos do movimento dos focolares, fundado pela queridíssima Chiara Lubick. E nós vamos falar um pouquinho desse encontro forte que os nossos fundadores tiveram com esse carisma. Mas mais ainda, nós vamos dizer o que isso gerou dentro da aliança e dentro de mim e dentro de você. Então a gente estava rezando, preparando todo um esquema, aquela coisa, partilha, conversa. Hoje de manhã, entrei na capela, Deus me deu um puxão de orelha. E aí quebrou de novo, mais uma vez, o nosso esquema. Eu estava ontem à noite deitada para dormir e eu falei o seguinte, Jesus, como transformar a linguagem de Jesus abandonado e da unidade, que esse é o nosso tema, numa linguagem mais jovem, mais acessível. Porque, meu irmão, minha irmã, esse é um mistério altíssimo. E eu falei, Jesus, nem eu sei se eu já cheguei lá. Como é que eu vou trazer essa linguagem para o movimento jovem? E Jesus me disse o seguinte, Helena, os jovens não nasceram para o raso. Não precisa trazer a linguagem para o raso, porque nós nascemos para o profundo. E aí Jesus me disse o seguinte, aos pés da cruz, comigo restou o mais jovem dos discípulos. Quem foi o que ficou ali, meu irmão, minha irmã? Quem foi? Quem era o discípulo mais jovem? Então ele entrou no mistério porque era jovem. E é nesse mistério que o nosso Pai do céu quer fazer eu e você, porque nós somos jovens ainda, né, Mari? Há mais tempo nós somos. Quer fazer eu e você entrar no mistério de Jesus abandonado. Lá atrás, quando os nossos fundadores ainda estavam nos Xaverianos, em determinado momento, nosso querido Padre Antonello tem um encontro com Chiara Lubick, bem próximo ali, e ele pede a ela que inspirasse um nome de consagração para ele. E o nome que Chiara dá para Antonello é Antonello de Jesus crucificado e abandonado. Não bastava estar crucificado.
Imagina você recebendo essa notícia, que seu nome agora é de Jesus crucificado e abandonado. E quando o Padre Antonello recebe esse nome, ele traz na sua espiritualidade esse legado para a fundação da aliança. E aí depois eu comecei a pensar que o nome do Padre Henrique é Padre João Henrique. E aí me lembrei que João estava ali, diante de Jesus crucificado e abandonado. E qual é o nome da Maria Paula? Maria Paula do Cordeiro Imolado. Quem é o Cordeiro Imolado? Jesus crucificado e abandonado. Estão compreendendo? Ainda com a cabeça. Já já a gente vai entrar nesse mistério. E dentro desse legado espiritual, então, de Jesus abandonado, também nesse momento de encontro com os focolares, e eles chegaram a participar também um pouco do movimento, quando mais jovem, eles mergulharam bem profundo num outro legado espiritual, que é a unidade. E agora nós vamos compreender como Jesus abandonado e a unidade fazem parte de uma mesma herança espiritual. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, eu vou pegar aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Estou feliz que eu estou escutando movimentos da Bíblia. Mateus, capítulo 27. Primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus 27. Versículo 45. Vai dizer o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 horas da tarde. Acompanha comigo, tá bom? Então, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve treva em toda a terra. Por volta da hora nona, 3 da tarde, Jesus deu um grande grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me... Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo disseram: está chamando Elias. Imediatamente, um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Palavra da salvação? Então Jesus dá aqui 2. Oh, meu Deus. Jesus dá aqui 2 grandes gritos. A palavra vai dizer de um grande grito. Gente, desde o início do momento da paixão até o final, a gente vai ler que Jesus falou, Jesus disse, Jesus se calou, mas no final, Jesus gritou. Jesus dá 2 grandes gritos. E é aqui que nós vamos entrar no mistério de Jesus abandonado e de Jesus no meio. Olha que coisa linda. Nós vamos aprender aonde, quando eu e o Magno estamos aqui, a gente vai precisar dar um passinho para o lado, porque Jesus está aqui no nosso meio. Quando você estiver perto de alguém, depois que você entrar nesse mistério, você vai dizer: chega um pouquinho para lá, porque Jesus está aqui no nosso meio. E nós vamos agora aprender como atrair Jesus para o meio de nós. Então acompanha o meu raciocínio. Jesus está lá, sendo crucificado, passou por toda a paixão que todos nós aqui já conhecemos. Insultos, apanhou, foi flagelado, coroado de espinhos, e quase que já no momento final, na hora nona, às 3 horas da tarde, ele grita: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus está sentindo-se abandonado do Pai. Fica com isso. Se a gente voltar lá no Gênesis, um trecho muito conhecido de todos nós, até de quem começou a caminhada agora, porque não está com fala-se desse trecho, nós vamos ver Adão que peca,
Deus que desce no jardim caminhando, e Deus faz uma pergunta, vocês se lembram? Adão, aonde? Vamos lá comigo? Adão, aonde estás? Deus Pai grita por Adão. Sabe o que está acontecendo nessa hora? Deus Pai está se sentindo abandonado do homem. O homem abandonou a Deus por causa do pecado. Sabe aquele momento em que você mal sabia da força e da existência de Deus na tua vida? E você escolheu comer a lama do pecado, sim ou não? Ou só eu fiz isso? Todo mundo aqui já fez isso? Naquele momento que você estava lá, Deus Pai do alto gritava o teu nome. E perguntava para mim e para você, aonde você está? Aonde você está que você saiu da minha presença? Eu vim dialogar com você. Só que num determinado momento, o nosso Pai, depois de por centenas e centenas de povos fazer a mesma pergunta, aonde estás, aonde estás, aonde estás? Ele tomou uma decisão. Eu vou enviar o meu filho para reencontrar o homem e trazê-lo de volta a mim. E é quando então Deus Pai envia Jesus sobre essa terra, o Filho se encarna, e nessa hora, nesse momento da paixão, sabe o que é que Jesus vai fazer com Deus Pai? Ele vai dizer para Deus Pai, o homem está se sentindo abandonado de você. Presta atenção aqui. Não quer dizer que Deus Pai abandonou o homem. Quer dizer que o homem que escolheu a lama abandonou Deus Pai. E o demônio colocou na cabeça dele que ele estava abandonado de Deus. E sabe o que Jesus faz naquela hora? Ele diz, Pai, a Helena está se sentindo abandonada. Ela se sente sozinha. Ela precisa da tua presença. Jesus assumiu a minha solidão. Jesus se sentiu abandonado por causa de mim. Porque eu abandonei o Pai. Olha onde se sujeitou o nosso Deus. Se sentindo abandonado, porque eu e você nos sentíamos assim. E quando Jesus grita, meu Deus, por que me abandonaste? Rasga o véu do templo. E eu e você agora temos companhia. Acabou. Não tem mais divisão entre eu, você e Deus. Você não está mais dividido dele. Eu não estou mais dividida dele. Aquela lama que dividia eu e você de Deus Pai, o Filho se entregando por amor de nós, rompeu. Jesus abandonado faz eu e você nos sentirmos amados de novo. Foi esse amor que arrastou eu e você aqui. Foi esse amor que arrancou a gente da lama a qual nós estávamos sentados, da escravidão que a gente estava sentado. Foi naquele momento que ele gritou. Alguns vão interpretar esse trecho dizendo que esse grito de Jesus é semelhante ao grito de um parto. A mulher, quando vai dar à luz, no momento final em que a criança está para sair, a mulher dá um? A mulher dá um? Não, gente. A mulher dá um grande grito. Não é um grito, ela está gritando faz tempo, desde que começou as contrações. Na hora de nascer, ela dá um grande grito. E por que a mulher grita? Por quê? Porque dói. Não é isso? Só que quase que ao mesmo tempo, e eu ouso dizer que isso acontece ao mesmo tempo. Eu sei que isso é desafiador, porque a psicologia vai dizer que não é possível sentir dois extremos ao mesmo tempo, mas espiritualmente é possível sim. A mulher grita de dor e começa a rir de alegria. Ao mesmo tempo. Um dia você tiver a oportunidade, acompanhar o parto de alguém, acontece isso. Ela grita de dor e de repente ela começa a sorrir de alegria. É uma mistura de dor e de amor.
Jesus está gritando ao Pai um grande grito de dor, porque ele está sentindo mesmo, o abandono provoca dor, e ao mesmo tempo ele está gritando de amor, de alegria, porque ele está vendo eu, ele está vendo você, ele está vendo a nossa família, ele está vendo uma multidão que agora, nesse parto, tem oportunidade de se encontrar de novo com Deus Pai. Amém até aqui? Deu para pegar? É lindo, não é? Tem mais coisa bonita, porque Jesus dá 2... Grito não, gente, dá 2 grandes gritos, não é pouca coisa. Qual é o segundo grito de Jesus? Tá aí, cola aí, gente. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Do mesmo jeito que Jesus dizia: meu Deus, por que me abandonastes? A Helena se sente abandonada de você. Agora Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e o espírito da Helena também. O grito de dor, meu Deus, por que me abandonastes? Agora se torna o grito de amor. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A gente só se entrega para quem nós nos sentimos amados. A gente só se entrega para quem a gente se sente amado. É ou não é uma ferida imensa quando você se entrega achando que a pessoa te ama e depois ela te trai? É ou não é? É ou não é quando você acha que aquilo ali está fazendo você inteiro, enquanto na verdade está te dividindo? Não é uma dor imensa? É como que fosse um processo inverso. Você está achando que está feliz e no final você termina com dor. Aqui é o processo contrário. Começa pela dor e termina no amor. Gente, é amor demais. O que Jesus quer fazer hoje, com essa herança espiritual dada ao nosso carisma, é voltar com você, menina, no momento em que você se entregou para aquele cara, achando que ele ia te fazer feliz, e depois ele te traiu, e você se sentiu abandonada. Ele quer voltar lá, abandonado com você, e dizer para você assim: para mim você pode se entregar, porque quando você se entregar a mim, eu entrego o teu espírito ao Pai. E aí quando eu me uno a Jesus abandonado, quando resta somente esse Jesus, entregando o meu espírito ao Pai, eu começo a me relacionar com o Magno. No primeiro grito, Jesus rompe a divisão entre nós e o Pai, e no segundo, ele rompe a divisão entre eu e o Magno. E aí Jesus pode morar no nosso meio. Aí pode ficar aqui. Aí ele gosta de ficar aqui. Aí eu e você entramos em relacionamentos que não são relacionamentos por sentimentos, por troca. A gente entra em relacionamento de unidade. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus vai fazer a sua oração final e vai dizer: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. A unidade vai acontecer quando eu e você nos unirmos a Jesus abandonado. Diga comigo então: dor e... Já esqueceram? Bate aí na cabeça do teu irmão que está do teu lado e diga: dor e amor cristão. Então a gente está mergulhando em algo que é muito profundo do nosso carisma. Quem aqui já viveu aquela experiência com o Padre Henrique, em alguma missa? Que quando você vai entrar para a comunidade, fazer os seus vínculos, ele fala: a única coisa que eu posso te oferecer é a cruz. Porque é na cruz que nós somos reconciliados com Deus e reconciliados entre nós. Vocês lembram lá no Gênesis, né, quando aquela maçã, né, que Eva viu, comeu lá, pecou, né? O que aconteceu entre Adão e Eva? Eles perceberam o quê? Não é hora de orar em línguas não, gente. É hora de falar. Eles perceberam o quê? Que estavam nus. Ou seja, eles reconheceram diferenças que fizeram eles se esconder um do outro.
Porque o corpo fazia parte daquilo que eles eram dentro da vontade de Deus e não da vergonha humana. Ali começou a diferença, quebrou a unidade, a beleza, a harmonia que existia. E aí a Helena foi falando para nós da entrega de Cristo que desceu, se encarnou, gritou os 2 gritos, mas aos pés da cruz estava quem? Um homem e uma mulher, que era quem? Pedro e Matias, como é? Estou entendendo não, quem? João e Maria. E Jesus fala, eis a tua e eis o teu. Uma família é uma O nosso carisma é uma família. Porque na cruz, nós recebemos essa missão de vivermos a unidade. A gente chega na nossa comunidade e começa a deparar com um monte de gente diferente, com um monte de pessoas, né, Helena, que a gente não conhece. E a partir dali começa a nascer o quê? A nossa família. Eis os teus irmãos. Nós precisamos entender que o carisma nosso, o nosso legado, o nosso assumir o Jesus crucificado, não é estar sozinho abandonado, é estar ao lado de quem ressuscitou para provar, ou melhor, para mostrar o seu tamanho amor. E para nos dizer que todo aquele que faz a sua vontade é seu pai, sua mãe. Essa é a nossa unidade. Esse é o carisma que Deus deu para nós, esse é o legado que nós recebemos. Mas nós precisamos entender que para carregar esse legado, para carregar esse chamado, a nossa posição no reino tem que ser de estar ligado a Cristo crucificado. Porque muitas vezes nós queremos entrar nos retiros, avivamento, oba, vem Espírito, cair no repouso, levantei, mas com meu irmão, eu estou intrigado, eu estou afastado, eu estou julgando. As nossas comunidades de aliança, nossa, nós somos só 3. Tá, Jesus era 1. E aqui está todos nós. Nós temos que começar a entender que a força da unidade começa em Jesus dentro, depois Jesus no meio. Era isso que Chiara ensinava aos focolares. Jesus está dentro e Jesus está no meio. E aí eu pergunto para as cidades aqui, vamos provocar, pode provocar, né, Clara? Jesus está no meio da nossa cidade? Jesus está no meio das nossas evangelizações? Jesus está no meio das nossas fraternidades? Porque muitas vezes quando a gente começa a viver o reino de Deus, a gente precisa entender que a gente está aqui para imitar Ele, para ser como Ele. E a gente precisa assumir, na aliança de misericórdia, esse Cristo crucificado. Esse Cristo que deu a sua vida, que se esvaziou. E que muitas vezes a gente escuta, né? Mas a gente não percebe que os passos também são esses. Por isso que quando a gente chega, o Padre Henrique faz questão de dizer, eu tenho uma cruz para te oferecer. Porque se você se unir ao Cristo crucificado, ao Cristo abandonado, a unidade permanecerá sempre. Porque nele nós somos família de Deus, concidadão dos céus. Entende isso? Nós somos família de Deus. Eu e você, nós não somos mais qualquer coisa, que o pecado nos faz qualquer coisa. Mas em Cristo, nós somos filhos, irmãos. E a força da unidade é o que gera vida no nosso carisma. A força da unidade é o que vai tornar concreto a nossa missão. Eu lembro uma vez, uma experiência, a Lilian estava presente, e alguns irmãos também, que a gente foi para uma missão de rua, Lilian lembra? Rapidinho vou contar. E a gente chegou num lugar onde Cristo abandonado estava, Helena. Cristo abandonado estava lá, porque era numa maloca de crianças, lembra, Lilian? Crianças usuárias de droga, tal, meninos de 10, 11 anos. E aí a gente começou um desentendimento, ou seja, a unidade saiu do meio de nós, porque uns queriam ficar lá, dormir lá, outros não queriam.
E aí, de repente, a gente falou, gente, vamos rezar. E aí, vamos rezar, começamos a rezar, rezamos, fizemos unidade. Ou seja, sem perceber, Jesus já estava no meio, porque quando a gente faz unidade, Ele vem. E Jesus no meio, a gente começou a evangelizar e as crianças falavam, conta história para nós, tio, joga bola. Crianças nas ruas perdidas, nas drogas. E a gente conheceu o Vinícius, de 9 anos. Estava lá um dia. Eu sentei do lado dele e falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, eu fugi de casa, mas eu não consigo voltar, eles não deixam. Falei, você quer ir embora? Quero. Falei, então faz assim, 6 horas, nós vamos sair daqui correndo. Entendeu? Que a gente queria sair de manhã com ele, para a galera não ver, porque eles passam a madrugada todos os anos, de manhã eles estão dormindo. E aí a Lilian, lembra, Lilian, que nós pegamos Vinícius, corremos. Gente, a gente corria tanto com esse menino para sair com ele de lá. Sabe aquela corrida, desculpa a palavra, que o pé bate na bunda, assim que você vai numa velocidade máxima. Saímos com ele, e a gente tinha um dinheiro, levamos ele no mercado. Eu não sei como que você quiser ir para tomar café aqui. Como que quiser. Nós tínhamos R$100, ele já foi num negócio que era R$50. Falei, não, aí não. Vamos mais para cá, ó, nessa sala aqui, ó, que tem as bolachas de 2,30. Brincadeira, né? Mas aí ele escolhia. E depois a gente pagou a passagem e foi levar ele para casa. E de repente a gente foi lá para Cracolândia, estava rezando, né? Xambaracadarabarasora, uma unidade no meio. A gente estava lá com Jesus abandonado. De repente chegou uma mulher, chorando, né? Vocês encontraram o meu filho, né, Lília? Se eu estiver mentindo, pode me corrigir. E aí, gente, né? Eu já fiquei, não é possível. É impossível que dentro de São Paulo, a distância que a gente estava de uma região para outra, era a mãe do Vinícius. E era justamente a mãe daquele menino que a gente tirou das ruas. Porque quando a unidade começa a acontecer no nosso meio, a vida de Deus, a família de Deus, o reino de Deus começa a acontecer. E quanta gratidão àquela mãe. Porque não foi só o filho retornar. Jesus retornou ao coração dela. Porque a experiência primeira dela foi perceber que isso eram missionários que estavam ali em missão e deram para ela o bem mais precioso, que era o filho dela. Então a gente precisa voltar a entender o que é a dor. Dói, gente. A gente muitas vezes quer fazer nossa vontade. A gente tem tendência ao egoísmo. E a gente precisa quebrar, lutar contra isso em Jesus abandonado, porque na unidade Cristo está presente e aí começam a acontecer os milagres, as graças de Deus. Vou fazer um negócio aqui, Magno. Vai me matar porque eu não programei. Você vem aqui, por favor, quieto. Eu quero contar uma experiência para vocês, porque assim, para viver unidade, tem que abraçar Jesus abandonado. Isso é fácil? Sim ou não? Mas eu vou mostrar para vocês o prazer disso. A alegria, o amor que ronda isso. Eu não combinei, então se eu contar errado, depois você vai ter que me corrigir. Ela fez o Talitacum lá na nossa casa no início do ano passado. Estava ainda a pandemia, um Talitacum meio torto, né? Que a gente não pode fazer as coisas direito, tem que fazer de um jeito, tem que fazer de outro. Ela chegou em casa com a cabeça raspada. E aí, sentou lá na cadeira dela. Sabe aquela pessoa que é o alvo do pregador, né? Porque chega mais descolado, tudo. Aí todo mundo quer pregar direcionado para a pessoa, né? Era ela. Ela e a irmã dela. E não vivia nada, e brincava o tempo todo, não prestava atenção, toda hora saía para encher o copinho de água. E aí, de repente, no sábado à noite, ela fez uma experiência. O que aconteceu com ela? Estava tendo aquele momento, todo mundo aqui já fez Talitacum? Tem alguém que não fez? Então tem um momento que você não sabe que momento que é. E quem sabe que é o daquele lá do sábado à noite, o último, tá? Entendeu, né? Ufa, quase eu levei uma bronca. Ainda esquece que tem gente ao vivo aqui, né? Que talvez não fez. E aí o que aconteceu? Jesus abandonado começou a remexer dentro dela. Só que ela não sabia que era Jesus abandonado. Ela começou a sentir um mal-estar. Começou a sentir um mal-estar, e ela saiu da sala de palestra. O jovem rebelde é o que sai da sala de palestra, né? Então ela saiu da sala de palestra, aí o servo, né? Vai lá correndo atrás, volta para a sala, isso aqui, né? Só que Jesus abandonado estava se remexendo dentro dela. Não tinha como ela voltar para a sala.
Sabe o que ela fez? Correu para o banheiro. Na nossa cabeça, gente, por mais ou menos 7 meses, ela foi no banheiro fazer xixi. Porque depois de 7 meses que ela foi me contar essa história, ela está morando com a gente na escola de evangelização, quando ela fez a entrevista dela, que daí eu descobri que ela era ela, porque o cabelo já era outro. Na tentativa de imitar, né? O cabelo já era outro. E aí o que aconteceu? Ela começou a vomitar. Se você quiser fazer o movimento, pode. Aí ela começou a vomitar. Não pode chegar muito perto, porque Jesus está no meio. Ela começou a vomitar. E naquele momento, a frase que ela disse para mim, enquanto ela contava, a minha libertação começou. Ela estava perdoando o pai dela. E ali tinha dor, sim ou não? Tinha. Muita dor. Porque Jesus estava abandonado na falta de perdão. E no meio daquele processo de dor, de repente ela liberou o perdão. O que você sentiu? Aliviada e uma paz que eu não tinha antes. Ufa, que não foi combinado. Imagina se ela fala o contrário. Esse alívio, essa paz se chama amor. Aqui tem dor e amor acontecendo. E quando Jesus, abandonado dela, foi abraçado por nós naquele Taritacum, que a gente precisou abraçar. Ela deu trabalho. Ela deu muito trabalho. E quando a gente abraçou esse Jesus abandonado, ela saiu, pode voltar lá para o seu lugar. Ela saiu transformada. E quando ela saiu transformada, ela começou a fazer unidade com a Isabel, que hoje mora com ela na escola de evangelização. E ela descobriu que ela tinha que abraçar o Jesus abandonado que estava na Isabel. Essa semana passada mesmo, eu e ela brigamos. Eu não queria mais abraçar o Jesus abandonado dela, ela não queria mais abraçar o meu. Foi essa decisão que nós tomamos. Só que em determinado momento, Jesus abandonado remexeu nela, remexeu em mim. E aí a gente sentou para conversar. E assim, quando há esse processo de separação de duas pessoas que se gostam, dói muito. E a gente se sente sozinho. Nessa hora só sobra Jesus, gente. E eu quero dizer entre aspas, porque Jesus não é a sobra. Ele é o melhor, ele é a cereja do bolo. Só que nessa hora que você está brigado com alguém, pensa aí, alguém do seu grupo, da sua comunidade, da sua família, que você gosta. E você briga com essa pessoa. E no momento da separação, como é que você se sente? Como você se sente? Sozinho, abandonado. E naquela hora, ela pediu para conversar comigo. O que eu fiz de manhã? Eu entrei na capela, eu fui unir a Jesus abandonado. Eu quero que você vá comigo para essa conversa. Eu quero que você entre ali naquela sala. Eu quero que você fale com a gente. E quando a gente entrou na sala, eu descobri que ela também tinha rezado antes de falar comigo. Olha que lindo. Sem saber. E quando a conversa começou, Jesus teve vontade. Ele quis morar no nosso meio. E aí eu pude abraçar Jesus abandonado nela, ela em mim. E a unidade aconteceu. Teve dor. E terminou em amor. Estão entendendo? Quando eu passei na faculdade, há uns bons anos atrás, eu era da comunidade de aliança e fazia assim, 3, 4 meses que eu tinha feito meu TK. Eu estava em processo de conversão, cai, levanta, volta atrás e vem de novo, igual um cão arrependido. Passei na faculdade fora da minha cidade. Eu falei, Jesus, como é que eu vou dar conta? Aqui no meio da comunidade eu caio e levanto. Sozinha, o que vai ser de mim? Só que não tinha como não ir. Quando eu cheguei na faculdade, primeiro sentimento, solidão. Não tinha ninguém que se declarava cristão. Melhor, tinha uma protestante. Não tinha, estava difícil fazer unidade com ela. E aí, em determinado momento eu compreendi, sem compreender, gente, porque não tinha uma espiritualidade, está começando o caminho. É uma compreensão do alto. É João ali de baixo, sabe? O que está acontecendo? Quem é esse homem? Que eu vi multiplicar os pães, que eu vi curar, que eu vi libertar.
Esse homem que me tocou, o que está acontecendo? E de repente, do alto, João tem uma compreensão. Eu não estou sozinho. E ali eu comecei a abraçar Jesus abandonado. E se daqueles anos atrás era assim, eu imagino hoje, como é na escola, na faculdade, você dizer, eu sou cristão. Você é um nada, né? Tipo, e daí que você é cristão? Eu já, imagina, professor, colega de sala, tudo, tirava onda. E aí eu comecei a abraçar Jesus abandonado. Como? Eu tinha um carro, deixava o carro na garagem para missa a pé, porque tinha um morro grande, eu era bem preguiçosa. Aí para subir o morro, eu subia a pé. Abraçava Jesus abandonado. Aí quando eu voltava para casa, morava em República cada um por si, ninguém quer ajudar ninguém. Eu ia lá, fazia alguma coisa no quarto das meninas, abraçava Jesus abandonado. Aí eu chegava lá na minha sala de aula na faculdade, ninguém quer emprestar caderno para ninguém. Quem faz faculdade aqui? Alguém faz? É ou não é assim? Cada um por si disputando a melhor nota, não é? Eu pegava minhas coisas, emprestava e chamava para estudar junto comigo. Gente, não pense que esse foi um processo assim, mega alegre. Eu era um ET. Mas eu queria Jesus abandonado. Com menos de 3 meses de faculdade, na nossa época era assim, agora tem pulseira da palavra, né? A gente escrevia a palavra à mão. Nem sei se tem pulseira da palavra, mas já é outra coisa. Mas a gente escrevia a palavra do dia na mão. Era vontade de viver a palavra. E aí, quando a gente escrevia a palavra do dia na mão, um dia uma colega da faculdade chegou e falou, uai, o que é isso aí escrito na tua mão? A palavra do dia. Morrer de vergonha. Não entendi o que é isso aí na tua mão, é para você lembrar de alguma coisa? É para me lembrar. Aí eu falei, todo dia eu medito a palavra, é assim, assim, assim. Ela, uai, me dá um desse aí. Era a liturgia do dia. Aí eu fiquei tão feliz. A dor foi virando amor, sabe? Emprestei. Aí passa mais uns 2, 3 meses, chega outro e fala assim, ei, você vai na missa todo dia, né? Será que amanhã eu posso ir na missa com você? Meu pai vai fazer uma cirurgia. Gente, pode ir na missa sozinho. Tinha 2 horários de missa todo dia na cidade. Ele era pagão, experimentando Jesus no meio, porque eu abracei o Jesus abandonado dele. Eu quero ir na missa com você, eu não quero ir sozinho. E meu irmão, minha irmã, quando você vive isso, você começa a levar isso para dentro da tua comunidade. Olha, eu fiz uma experiência, vocês não sabem, essa semana na faculdade aconteceu isso. Aí você percebe que o outro estava vivendo a mesma coisa. Nossa, eu estava sentindo muito sozinho no meu trabalho. Porque se eu falar lá no meu trabalho que eu faço adoração eucarística, todo mundo começa a dar risada. Então eu também quero abraçar Jesus abandonado pela força da unidade. Aí sabe o que a gente começa a fazer? Abraçar aquele irmão chatinho que tem na comunidade. Sabe o chatinho? Toda comunidade tem um chatinho. Pode rir que tem mesmo. Toda comunidade tem um chatinho. Não é? Ah, chegou. Qual a evangelização, gente? Põe ele no banheiro. Pelo menos não vai dar trabalho. Aí você passa lá, não lavou o banheiro. Toda comunidade. Tem umas que tem mais chatinhos, né? Só que quando você abraça o Jesus abandonado do chatinho, você começa a perceber que alguém abraçou o Jesus abandonado das tuas chatices. Porque um dia eu dei muito trabalho também, como ela deu trabalho para mim. E porque alguém abraçou que eu dei muito trabalho, eu pude abraçar ela. Ah, mas o meu grupo está minguando, não está sobrando mais ninguém. Está todo mundo indo embora. Ficou eu e os 2 mais chatos que tinha. E daí? Ele ficou sozinho. Por causa de você. Por causa da tua chatice, ele ficou sozinho. Por causa da minha chatice. Ele ficou só para que eu e você estivéssemos em unidade.
para que a gente fosse um. O Congresso Jovem une todos os jovens da comunidade para que todos nós sejamos um. E quem é esse um? É Ele. Nós não podemos entrar aqui nessa tenda e ir embora para nossa casa levando o nosso rosto. A gente tem que levar o rosto dele. E isso vai acontecer se eu e você esse final de semana tiver coragem de dizer: Jesus, eu te abandono aqui, mas agora eu vou começar a te abraçar. Porque eu percebi que tem mais irmãos na minha comunidade que sofrem o mesmo que eu. Estão conseguindo? E vocês não sabem a alegria do coração de Deus quando isso acontece. Sai de você. Irmãos, a paixão de Jesus é um mistério de eternidade. O que significa isso? Vamos lá. O que é infinito? Aquilo que não tem? Não tenho medo de resposta óbvia. Eu estou fazendo só pergunta óbvia. E outra coisa, vocês precisam arriscar mais, viu? Ontem eu fiquei feliz que o ônibus de vocês quebrou, o ônibus deles quebrou. Tem que ter história para contar, gente. Quem não arrisca não tem história para contar. Da próxima vez quando quebrar o ônibus, desce na estrada e vai evangelizando as pessoas. Quebrou o ônibus por causa disso. Tem que ter história para contar. Fecha parênteses. O infinito é aquilo que não tem fim. E o eterno? Não tem começo e não tem fim, gente. O infinito não tem fim, mas tem começo. O eterno não tem começo e não tem fim. Significa que ele está acontecendo agora. Ele não tem hora. Então, se o mistério da paixão de Jesus é um mistério eterno, ele está acontecendo agora. Ele está aqui no nosso meio e está fazendo unidade em nós. Se você quiser abraçar. Se você quiser. Veja que o Pentecostes é um mistério de unidade. Todos oravam unânimes. Sintonia espiritual. E não importa o tempo de comunidade e os anos de conversão. Não importa isso. Não importa se é jovem, se é adulto. Importa que Ele está no meio de nós. E é por isso que na missa, quando os nossos padres celebram, eles dizem: o Senhor esteja convosco. E o que é que a gente faz? Não é uma verdade só para a gente aplaudir por fora. Ela precisa ser aplaudida por dentro. Ele está no nosso meio. Ele gosta de morar aqui. Ele gosta. Ele gosta porque eu e você saímos da geração frouxa para entrar na geração corajosa, forte. O demônio está levantando uma geração frouxa. Ele está levantando uma geração frouxa que só quer o que é mais fácil, que só quer o que não vai gastar o meu e o teu tempo. Enquanto Jesus no nosso meio, se fazendo abandonado por amor de nós, está levantando uma geração ousada, que quando quebra o ônibus, levanta e evangeliza. E graças a Deus que o ônibus quebrou, porque tem muito Jesus abandonado, precisando de amor. E a gente precisa abraçar. E é interessante esse mistério do carisma, porque a gente entra nele e às vezes a gente nem percebe. Eu lembrei de uma experiência com a Helena quando a gente estava rezando. Uma vez eu ia dar uma formação lá no sítio, né, na nossa casa de acolhida. Aí de repente mudou, mas você vai precisar ficar no atendimento. E eu, poxa, vou ficar no atendimento. E eu queria dar formação, estar com os filhos, né? Falei, beleza, fico, amém, aleluia, glória a Deus. E fiquei em casa e de repente eu estava lá fazendo janta, atendendo telefone, campainha toca e você limpa a casa. E de repente uma ligação, eu falei, aí uma pessoa me ligou, Magno, vem aqui. Aconteceu uma coisa comigo, cara, eu fiz um negócio, eu estou muito louco, eu preciso que você venha aqui. E eu desliguei o telefone, gente, eu deixei a casa aberta, o telefone, não tinha ninguém na casa, saí correndo. Fui,
correndo, cheguei lá onde essa pessoa estava, né? Entrei lá, tirei ela de lá, levei para casa, ela tomou um banho, deu suco de laranja bem forte para ela dormir, que ela estava... E deu um cochilo, né? Mas a experiência de poder sair da nossa vontade e ficar na vontade de Deus é sempre para gerar unidade que gera vida. Às vezes a gente fica escolhendo o que a gente quer fazer, onde a gente tem que ir, que evangelização pegar, que cidade eu vou frequentar, com quem eu vou partilhar, e a gente não entende o mistério da dor e amor em Cristo, da unidade que vem do abandonado. A nossa comunidade, nós precisamos entender que a espiritualidade vai partir disso. Quantos Thalita Cum, cadê o povo de São José? Vou lembrar eles agora, que a gente estava lá de 1h da tarde até 6 no farol, pedindo moeda para pagar a casa de retiro para um Thalita Cum. E quando a gente juntava R$150, né, um grito de aleluia. O grito sai de nós também. O grito vai sair de você quando você está cansado. Thalita Cum a semana toda, segunda-feira, 6h da manhã, precisa estar de pé para trabalhar, mas você levanta com um sorriso. A vontade de gritar quando você lembra daquela pessoa que voltou a viver. Cristo gritou para que a gente pudesse voltar a viver. Na unidade nós gritamos porque outros voltam a viver. Eu lembro, quem já viu lá em 1 Samuel 17, quando Davi chega lá na guerra, porque o povo, o exército, o rei, estavam todos consternados, ou seja, paralisados pelo medo. Quem lembra dessa história? E aí Davi chega, gente, o que está acontecendo aqui? Ah, tem um tal de Golias aí desafiando Deus. E aí aquele incômodo, aquele sentimento dentro de Davi. E ele falou, quem é esse filisteu incircunciso? Ele fala, para desafiar o Deus vivo. Ninguém estava indo, ninguém estava escolhendo. Mas a experiência que Davi fez com Deus, porque ele diz assim, eu vou vencer esse Golias, porque com Deus eu já venci leões e ursos. Ou seja, a experiência de unidade com Deus levou Davi a enfrentar aquele Golias. E na hora que ele derruba o Golias, vocês já leram o que acontece com o povo? Alguém já viu? O exército começa a gritar, vamos acabar com esse exército. O povo se levanta. Da experiência que Davi fez com Deus, a experiência passa para o povo vence o filisteu e o exército de Israel novamente persevera e permanece. A nossa vocação é isso, gente. Quando nós estamos em unidade com Deus, às vezes a gente está só querendo fazer um Thalita Cum. Quem já enfrentou isso? Às vezes a gente está sozinho cuidando de uma evangelização. Às vezes a gente está sozinho, mas o errado é isso. A gente não está. A gente está com Jesus abandonado, a gente está em unidade com Ele. E quando a gente começa a ir, outros começam a chegar. Porque a experiência de unidade gera família. A aliança de misericórdia é uma família que juntos evangeliza. A nossa missão é essa, gerar vida. Contar outra experiência, lá também tinha um jovem chamado Breno. Ele era um dependente químico, tinha participação no PCC, facção criminosa, enfim, um monte de coisa. E ele ia muito lá em casa me chamar, Magno, toda vida ele ia lá, Magno, não sei o quê. Né? E aí toda hora ele ia me chamar, porque ele queria conversar, porque ele queria conversar assim. Ele chegava drogado, loucão, aquele cheiro de droga que só Jesus, você está no meio do mutirão, e você tem que parar para atender ele. E uma vez estava muito frio, eu sou lá de Ceará, né? Então sou mais acostumado com calor, né, gente? E aí estava uma noite fria de madrugada, eu estava com uma coberta, aí o portão, Magno, 3h da manhã, Magno. Eu falei, não, cara, e agora? Eu levanto ou não levanto? 3h da manhã é um frio, gente, humanamente, missionário também é humano, né? Graças a Deus. E aí eu levanto ou não levanto? Eu falei, eu vou. Aí eu tirei as cobertas assim, né? Fui lá, abri o portão, na hora que eu abri o portão ele já entrou loucão assim, abre a capela. Aí eu falei, ai Jesus, vou abrir. Abriu, na hora que entrou. Eu ia matar um cara hoje, mas para não matar eu vim aqui. Vocês estão entendendo? Ele ia cometer um assassinato,
Mas ele lembrou lá da nossa casa, foi lá de madrugada. Se eu não tivesse aberto essa porta, talvez esse menino tinha matado, ou talvez iriam matar ele. Quando a gente escolhe sair do comodismo, quando a gente escolhe uma vida que é sacrifício, é dor, é saber que nós não estamos caminhando assim, nossa, que alegria, como é bom, xereré, é só isso. Não, é sacrifício. A vida de Jesus também foi sacrifício. E na hora que ele falou aquilo, me veio um aperto dentro. Eu falei, gente, se eu não tivesse aberto essa porta, se eu não tivesse levantado, e eu pergunto para você, quantas pessoas podem morrer se a gente não levantar? Às vezes a gente fica, você está fazendo frase de impacto. Eu não estou fazendo frase de impacto nenhuma. Estou fazendo frases reais. Isso aconteceu comigo. E às vezes a gente quer ficar no nosso comodismo, a gente não quer levantar para encontrar o Jesus abandonado. Mas a gente precisa tomar a atitude aqui hoje. Porque Deus está nos colocando numa posição no reino que a gente precisa fazer as pessoas viver e não morrer. Eu lembro também a experiência do Thalita Com, né? Eu acompanhava o Thalita Com e tal, e tinha um jovem que, nossa senhora, que difícil. Até eu achava difícil. Falei, gente, que bendito, né? Meu Deus do céu, ajuda, Senhor, né? E todos tinham dificuldade de aproximar, de estar perto dele. Aí uma vez eu fui conversar com ele. Eu falei, vou conversar, Senhor Jesus, vou conversar. E aí eu chamei ele para conversar, né? Ou seja, com a experiência que eu sei que Jesus teve que me acolher também, né? Porque eu sou difícil, né, Mago? Você não é fácil, não. A unidade que eu tenho com Jesus, eu queria fazer unidade. Eu falei, olha, eu estou aqui como teu irmão, esquece. Eu não sou teu coordenador, sou teu irmão. O que está acontecendo? O que você precisa? Aí ele ficou me olhando assustado, né? Porque eu acho que ninguém nunca... Eu falei, eu só quero entender você, cara, só isso. Só isso. E aí ele começou a chorar na minha frente. E ele falava assim, eu quero estar junto. Eu quero participar, eu quero saber das coisas, eu quero estar com vocês. O desejo dele era ser um. Mas o nosso julgamento muitas vezes impede a gente de gerar unidade. E eu encerro, porque essa palavra está me incomodando, de Esther. Lá no capítulo 4, quando Mardoqueu chega para ela e fala assim, olha Esther, porque Esther, ela se tornou rainha. Ela foi escolhida pelo rei para ser rainha. E ela era do povo judeu. E o povo judeu estava sendo ameaçado, já existia um plano para destruir, matá-los. E Mardoqueu fala assim para ela, Esther, Deus te colocou aí para ser alívio e socorro para o povo. Se você não fizer, Deus vai levantar outro e você vai perecer. Foi para essa posição, foi para esse momento que Deus te colocou na realeza. E eu falo para você, foi para salvar almas que Deus te trouxe aqui. Nós hoje não vamos falar sobre os outros que Deus pode levantar. Hoje nós estamos falando sobre você que Deus levantou. Será que não chegou o momento de... Chega de brincar. De levar a sério a nossa vocação, o nosso carisma. De entender que são vidas, que são pessoas, que são almas. Que é unidade, que é ser família. E eu queria te convidar a falar uma coisa. A fazer uma coisa, uma ação. Porque Cristo é ação, eu já passo para a Helena. Fica de pé quem quer assumir o Cristo abandonado. Então, se você ficou de pé, porque deseja assumir o Cristo abandonado, crucificado, que traz dor e que traz amor, e que faz a gente ser um. Antes da gente ir para a nossa oração, quero deixar um exemplo aqui. E louvado seja Deus pela vida dos nossos fundadores que trouxeram essa herança espiritual para nós. Que graça! Quando o padre Antonelli encontrou com Chiara Lubick, ele podia ficar com essa herança só para ele. Era o nome dado para ele. Só que quando eu assumo uma herança espiritual, eu preciso, como as meninas colocaram aqui, passar essa herança adiante. Em maio agora foi canonizado Charles de Foucault.
Canonização fresquinha. Agora, São Charles de Foucault, ele diz o seguinte: a imitação é inseparável do amor. Apaixonei-me por Jesus de Nazaré e passo a minha vida tentando imitá-lo. E aí eu quero mudar a frase. Nós nos apaixonamos por Jesus abandonado e nós queremos passar a nossa vida tentando imitá-lo. Essa é a nossa parte. Kiara dizia: nós encontramos Jesus abandonado, agora nós queremos percorrer o mundo e queremos saber aonde Ele está, e a gente não vai se cansar enquanto a gente encontrar Ele. E nós da Aliança podemos dizer: nós queremos imitar Jesus abandonado. E nós tivemos uma pessoa no nosso carisma que fez isso de maneira espetacular. Não sei se dá pra gente pôr a foto aí. Alguns conhecem, outros não. Esse é o Paulo Roberto, já falecido. Talvez conheçam também pelas mídias sociais aí, porque Padre Gabriel Vilaverde colocou o nome dele como o Santo Sem Rosto, né? Volta na imagem do rosto, por favor. Ele tinha câncer de pele. E através do câncer de pele, ele recebeu uma visita do Padre Henrique. Foi ali que os dois se encontraram. E o Padre Henrique abraçou Jesus abandonado que estava no Paulo Roberto, que por sua vez, por se sentir amado, ganhou capacidade de abraçar Jesus abandonado em outras pessoas. E a unidade foi acontecendo. E meus irmãos, dá para ver o rosto dele? Sim ou não? Talvez por isso o padre chamou de santo sem rosto. O padre não fica bravo comigo. Ele é sem rosto de aspecto humano, mas ele tem rosto de aspecto divino. E talvez você esteja se perguntando: como nesse rosto você vê aspecto divino? Isaías 53. O que o profeta diz de Jesus crucificado? Não tinha aspecto humano. Pedro, na negação, olha e fala: não conheço esse. E não conhece mesmo. Ele está conhecendo Jesus abandonado. Aqui tem aspecto de Jesus abandonado. Que rosto você tem? Você quer passar a vida imitando o rosto das pessoas? Ou você quer trazer em si o rosto de Cristo? E quando perguntaram ao Paulo Roberto se ele tivesse a oportunidade de nascer de novo, se ele nasceria sem o câncer, ele respondeu o seguinte: eu não nasceria sem o câncer, porque o câncer me apresentou Jesus. O rosto desfigurado se tornou para nós, no nosso carisma, um rosto transfigurado. Que rosto você tem? Por quem você se apaixonou? A quem você está imitando? Que rosto você quer transparecer, menina, quando você se maqueia para sair de casa? Que rosto você quer passar, menino? Quando você arruma o cabelo para sair de casa, e aqui não está na arrumação ou na maquiagem, está na intenção que eu trago no meu coração. Que rosto você quer passar se você sair de casa esmorecido? Que rosto você quer passar no teu trabalho? Porque quando uma jovem se encontrou com ele, ainda que cheirasse mal por causa do câncer, ela sentiu o odor de Cristo. Está lá no sonho de Deus. E ela, impactada por esse santo sem rosto humano, mas com rosto divino, abraçou Jesus abandonado e levou isso para a humanidade. Que rosto você tem? Que rosto você tem? Por que você está fugindo da dor? Se ela pode fazer você gerar Jesus, se no processo final dessa dor que você está vivendo vai transbordar amor, porque você está fugindo do teu pai de poder perdoá-lo. Ele é o teu Jesus abandonado. Perdoa ele. Por que você está fugindo daquela pessoa do teu grupo? Porque você não suporta o jeito dela de falar. Por
que que você está fugindo do teu carisma pelo fato de todo mundo estar saindo? Que rosto você quer ter? Por que que você está brigado com quem está do teu lado? Jesus abandonado está sentado aí. Aí. Por que que ficou um Jesus abandonado para trás na sua caravana? Por que essa pessoa não está aqui? Que rosto você foi para ela? Que rosto você quer ser para ela quando você sair daqui? Ele está no meio de nós.